Meus irmãos queridos, nosso abraço fraterno, nosso boa noite. A Sociedade Espírita Caminho da Luz honra-se com as vossas presenças. Aparentemente poucos, mas temos certeza absoluta que esses corações são de qualidade. Nós vamos passar em torno de 1 hora juntos e solicitamos uma especial atenção que ampliemos os nossos níveis conscienciais, porque vamos receber importantes informações. Estas informações são de caráter que nos proporcionem, nesta atual existência, fazer escolhas melhores, tomar decisões mais ajustadas, para que em breves dias, quando retornarmos para casa, porque eu não sei se já percebemos, estamos aqui de passagem. Retornaremos à nossa dimensão espiritual e os nossos avalistas queridos esperam de nós, como nós nos comprometemos antes de vir, de retornarmos em situação mais favorável, né? Estamos nesse momento, meus queridos, programando a nossa existência futura. Nossos afetos, nossos vínculos, tudo isso vai contar para quando retornarmos em outra personalidade brevemente. Porque também dá para notar, nos falta muito ainda para chegar à meta, mas já acordamos para a mesma. E poderemos fazer a diferença, então, na nossa próxima romagem terrena. Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida nós temos a apresentação da nossa facilitadora da noite e teremos também uma introdução breve sobre o assunto e depois ela vai nos conduzir então nesta reflexão tão importante. Unamos-nos em pensamento, por favor, vamos orar. Mestre querido, iluminador das nossas consciências, condutor do nosso processo de evolução ético-moral. Evocamos-te, Senhor, do fundo do nosso coração, para que através dos vossos emissários celestes, vossos companheiros de luta conosco, que ombreiam conosco no mundo físico, possam nos envolver em ternura e carinho sob teu comando, dando-nos a inspiração necessária para que possamos participar e compartilhar mais uma noite de iluminação interior. Abençoa-nos a todos, dando-nos força e coragem para que saibamos suplantar os óbices da existência. Envolve também em carinho e ternura a nossa expositora, para que a mensagem que ela irá compartilhar conosco encontre ressonância profunda nos nossos corações. Sê conosco, Senhor amado, a partir deste instante. Que assim seja, Senhor. Fernanda Vaz vai desenvolver nesta noite, a nossa companheira querida da Regional e da Sociedade Espírita Amor e Caridade, uma temática do que é que nós estamos fazendo com as lições do nosso Mestre Amorável Jesus, né? Nós trouxemos aqui uma pequena introdução que guarda relação com a sua proposição. A obra é da benfeitora Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, através do médium querido Divaldo Franco. Nós vamos ler um pedacinho do prefácio da obra. Diz a nossa querida benfeitora: Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. A sua vida e a sua obra são as mais comentadas e discutidas dentre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. Não obstante, muito ainda se pode dizer e examinar em torno dele e da sua mensagem. Sob qualquer aspecto considerado, o seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Concomitantemente, é precioso o tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que aflige a criatura e a humanidade.
Vivendo numa época em que predominava a ignorância em forma de sombra individual e coletiva, qual ocorre também nesses dias. Embora em menor escala, Jesus cindiu o lado escuro da sociedade e das criaturas, iluminando as consciências com a proposta de libertação pelo conhecimento da verdade e integração nos postulados soberanos do amor. Incompreendido, assediado pela astúcia e perversidade, perseguido tenazmente, jamais se deixou atemorizar ou desviar-se do objetivo para o qual viera, conseguindo perturbar a astúcia dos adversários inclementes com respostas sábias e lúcidas, calcadas no reino de Deus, cujas fronteiras se ampliavam albergando todos os seres humanos sedentos de justiça, esfaimados de paz, carentes de amor. E nunca foi ultrapassado. Superior às conjunturas que defrontava pelo caminho incólume as tentações do carreiro humano, por havê-las superado anteriormente, apequenou-se sem diminuir a própria grandeza, misturando-se ao poviléu e destacando-se dele pelos grandiosos atributos da sua realidade espiritual. Exemplo da perfeita identificação da ânima com o ânimos, ele é toda harmonia que cativa e arrebata as multidões. Mas não se permitiu impedir o holocausto para o qual viera, nem o padecimento de muitas aflições que se impusera para ensinar a elevação espiritual e moral, despreendimento e abnegação àqueles que o quisessem seguir. Jamais a humanidade voltaria a viver dias como aqueles em que ele esteve com as criaturas, sofrendo com elas e amando-as, ajudando-as e entendendo-as, ao tempo em que tomava exemplos da natureza e na sua pauta incomparável cantava a melodia extraordinária da Boa Nova. E ainda hoje, a sua voz alcança os ouvidos de todos aqueles que sofrem ou que aspiram pelos ideais de beleza e de felicidade, ou que anelam por melhores dias, emulando-os ao prosseguimento da tarefa e à autossuperação, ambicionando a plenitude. Esta é a razão de, nesta noite, nós sermos premiados com essa temática de que, após tudo isso, o que é que estamos fazendo com as lições do Mestre? Vamos ouvir a nossa Fernanda. Boa noite a todos. Sejamos muito bem-vindos. Que bom estarmos aqui de volta. Encontramos corações caros e é sempre com muita alegria que nós retornamos a essa casa. Os que estão lá atrás, se quiserem chegar, fiquem à vontade. Se quiserem vir mais para frente, eu iria descer para ficar até uma coisa mais próxima, né? Mas aí vai atrapalhar aqui a dinâmica. Então, quem quiser vir mais para frente, fique à vontade, tá? Porque a nossa proposta de reflexão é um assunto muito caro ao nosso coração. Estamos estreando essa exposição, ainda não fizemos em outras casas, e é um assunto que nos interessa muito, de muito perto, porque falarmos de Jesus, tentarmos entender um pouco mais esse mestre, é algo de muita relevância e de muita importância para cada um de nós, eu imagino. Para mim é de grande importância, eu imagino que para vocês também. Então espero que seja algo que nos faça pensar, que nos faça refletir e que seja uma conversa, uma troca, ainda que vocês não estejam verbalizando, mas que possam de alguma forma estar vinculados aqui a esse assunto. Por isso que eu falei para chegar mais, se quiser. Então nós começamos aqui com o tema, e nós espíritas, como o Vaninho já falou, o que temos feito do Mestre. Eu começo com a seguinte certeza: sem pergunta, sem indagar, nós não avançamos. Quando a gente não pergunta, quando a gente acha que está tudo certo, tudo parado, tudo estagnado, nós não modificamos. Então é uma pergunta de foro íntimo, para que a gente possa começar já com essa inquietação. O que nós, espíritas, esse espíritas está entre colchetes,
está destacado o que temos feito do Mestre. Por que eu destaquei o Espíritas? Ele estava também destacado entre vírgulas, né? Eu falei para o Vaninho, vou mudar. Porque quem vem à casa espírita não é só espírita, né? A casa espírita, pelo menos deveria ser assim. É um templo, não deixa de ser, mas é um local em que outras pessoas que não necessariamente são espíritas vêm. E vêm muitas vezes beber de uma fonte e depois vão. Elas não precisam se tornar espíritas. Então, o que nós, que somos espíritas, temos feito do Mestre, mas há aqueles que não são espíritas, né? Então, começamos com essa indagação. E essa indagação eu não tirei do nada. Eu vou dizer para vocês de onde que eu tirei. Tem uma mensagem, que é no capítulo 100, do livro Vinha de Luz. O médium é Francisco Cândido Xavier e o espírito é Emmanuel, o benfeitor Emmanuel. E essa mensagem, ela traz essa indagação que nós temos feito de Jesus. E ele mesmo vai colocando questões. Ele diz assim, Emmanuel: não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e que protege. Isso é o aspecto do consolo, de que todos nós precisamos. Todos nós, em algum momento da nossa caminhada, precisamos de consolo, sim. Porque estamos num contexto de prova, de expiação, caminhando para a regeneração, mas de prova e expiação. Temos os desafios e os conflitos que são nossos, a serem vencidos, a serem superados. E em vários momentos da nossa caminhada, nós precisamos, sim, dessa proteção, dessa cura, desse amparo, do consolo. Mas Emmanuel avança e nos propõe avançar junto. É indispensável transformar o Cristo Jesus num padrão permanente da vida, por exemplo, e modelo de cada dia. É um trechinho só da mensagem, mas é interessante porque é pontual, é certeiro. Muitas vezes a gente chega à casa espírita ou chega à religião que seja, a gente vai em busca desse consolo por uma dor, por uma necessidade, por algo que está muito forte, incomodando a gente. E aí a gente fica nisso. Precisamos de consolo? É claro que precisamos. Precisamos dessa cura, dessa proteção. Mas a gente para nisso. Como se a solução estivesse sempre fora. Nós temos essa antiga já, né, esse antigo hábito, essa antiga forma de nos relacionarmos com a vida, muitas vezes achando que as soluções estão sempre fora. E a gente resolve aquilo que está só por cima. A gente não quer, dá trabalho, né, ver a causa. Então Emmanuel já chama atenção e fala assim, muito mais do que enxergar o Cristo como esse benfeitor, nós precisamos, é indispensável, transformá-lo num padrão permanente. E quando a gente fala em padrão permanente, nós estamos falando de uma repercussão na nossa vida. Eu estou trazendo isso aqui porque, na verdade, é uma introdução. Eu só vou entrar daqui a pouco, nós estamos preparando o terreno. Espero que esse terreno seja bem preparado, né? Então, aqui é uma introdução que eu quero lembrar, inclusive, que eu tive aqui num sábado, eu não sei se alguns de vocês estavam aqui, trazendo uma proposta que também era uma mensagem de Emmanuel, crença e descrença, pensando essa crença e descrença na nossa vida. E aí eu trouxe o exemplo de Gandhi, eu estou pensando no slide anterior, tá? Repercussão na vida prática. O que é repercussão na vida prática? O que é transformar Jesus num padrão permanente de conduta na minha vida? Então nós trouxemos aqui o exemplo de Gandhi, a data de nascimento, a data de desencarnação. Então aqui nós trouxemos a época, e eu estou querendo relembrar, porque é de lá que eu estou partindo, de alguém que conseguiu, que mostrou pra gente que é possível fazer da nossa vida um padrão permanente de conduta, inspirado num modelo que não é um modelo capenga, mais ou menos, não, num referencial que está acima de questões humanas, um referencial divino, que é o próprio Cristo. Aí vocês devem pensar assim, alguém pode estar pensando, né? Mas Gandhi nem era cristão. Exatamente, Gandhi não era cristão. Mas ele foi muito mais cristão do que muitos que se dizem, que colocam o rótulo de cristão. Então a proposta da noite
da gente refletir e pensar nessa imagem do Cristo que nos foi propagada durante muito tempo, que nós propagamos durante muito tempo, essa imagem do Cristo. Será que é uma imagem que está fazendo diferença na minha vida, na minha conduta de cada momento ou não? Porque se a imagem que eu tenho de Jesus, ela não altera a minha conduta, se eu não sou uma pessoa melhor nos meus relacionamentos, a partir desse padrão, então algo precisa ser revisto. E não é um problema de religião, é um problema de vontade, muitas vezes de interpretação, de vontade, de mudança. Porque as religiões, a gente já sabe disso. As religiões, elas são muito importantes, mas elas são instrumento. A finalidade é nos tornarmos uma pessoa melhor, só isso, só. É no meu relacionamento com o outro, eu procurar fazer o meu melhor. No meu trabalho, eu procurar fazer o melhor. No trabalho voluntário ao qual eu estou vinculado, fazer o meu melhor, a minha parte. Tem um autor russo, né, que não tem nada a ver com o espiritismo, né? E ele fala assim de uma questão, ele fala, tem coisas que só eu posso fazer. Então, se só eu posso fazer, eu vou fazer. Não porque alguém mandou eu fazer, não porque a igreja mandou eu fazer, não porque o líder religioso, quem quer que seja, mas porque eu sei que eu tenho que fazer. É um ato de responsabilização, um ato de responsabilidade, tomar para si. Então, é bem isso na nossa vida. A proposta de Jesus, quando ele veio, quando ele esteve fisicamente conosco, primeiro foi mostrar para nós que tudo isso que nós temos aqui é muito importante, mas é transitório. Nenhum de nós vai ficar aqui para sempre. O Vaninho muito bem colocou, a morada verdadeira, né? Daqui a pouco a gente vai voltar para lá. Para ficar lá? Não. Para reabastecer as forças, fazer o balanço e voltar. Por quê? Porque temos muito a melhorar. A gente melhora um pouco, mas temos muito mais. É sempre esse exemplo que nos ajuda muito, da montanha. Quando nós estamos no sopé da montanha, a gente tem uma visão. Nossa, mas que visão linda e maravilhosa, vamos ficar com aquela? Temos muito mais. Então esse exemplo do Gandhi aqui é muito oportuno, porque foi alguém que não tinha o rótulo de cristão e que nós sabemos não foi um santo, é claro que não. Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, nos fala que o único ser que não tinha sombra, o único ser que não tem sombra é Jesus, que nós temos conhecimento, é Jesus. Então todos os outros que passaram por aqui tinham algum aspecto de sombra. É claro, eu não estou endeusando o Gandhi de jeito nenhum. Eu estou querendo trazer a imagem dele para a gente pensar que padrão permanente é possível, claro que é. E não estou falando em grandes missões, em pequenas missões. Então Gandhi nem era cristão e mostrou para a gente um lado tão próximo do Cristo, né? Um outro exemplo que eu trouxe, que eu gosto muito, que não é muito conhecido, é da Irena Sendler. Eu não vou ficar aqui falando, porque isso eu já falei na outra palestra, né? Mas é só para a gente dizer o ponto de partida, uma introdução. Então a Irena, ela desencarnou recentemente, viveu bastante, quase 100 anos, 98 anos, e ela foi uma assistente social que resgatou do extermínio 2.500 crianças judias durante a Segunda Guerra Mundial. Por convicção religiosa? Não. Era católica, mas não foi por convicção religiosa. Porque tomou como padrão permanente para as suas vidas o Cristo. Sem precisar dizer isso. Disse por meio dos seus atos. Porque quando ela começou a pensar o que ela poderia fazer em meio à Segunda Guerra Mundial, o caos, ela morava em Varsóvia, o caos da Segunda Guerra Mundial, dor, medo. O que ela fez? Ela fez algo, ela se movimentou. Então isso é um padrão permanente para mim, é um padrão permanente. E em momento algum quis reconhecimento, quis gratidão, quis bandeira, não. Outdoor, não. Muito pelo contrário, ela dizia que poderia ter feito muito mais. Então foi alguém que fez, foi lá e fez.
Então, partimos, isso aqui embaixo é a divulgação do filme, né? O Coração Corajoso, de Irena Sendler, que eu recomendo, muito bom. A história dela é riquíssima. Só estou trazendo para pincelar. Isso aqui é a introdução. Padrão permanente da vida, por exemplo, e modelo de cada dia. É assim que o benfeitor diz para nós, Emmanuel, não é? Referindo-se ao Cristo. E aí, nós estamos começando agora, né? Nossa exposição, por quê? É o nosso modelo e guia, está lá no Livro dos Espíritos. Então, nós que somos espíritas, aquele que é espírita, sabe que a base da doutrina, a doutrina que ele abraça, a doutrina que nós abraçamos, é o Livro dos Espíritos. Ali é o marco inicial, 1857, a publicação. Do Livro dos Espíritos saíram as outras obras básicas. Aliás, a gente precisa ler o Livro dos Espíritas, o Livro dos Espíritos, nós espíritas. Precisamos ler, precisamos estudar. A salvação está ali na leitura? Não. Mas a partir daquela leitura, muitas coisas eu vou entender. Para mim, um dos grandes diferenciais que a doutrina espírita nos oferece é que não há intermediários. A gente assiste a palestra, a exposição, a gente está ali num grupo de estudo, mas não existe, não está a essência, não está no intermediário, está nas obras, está na fonte, a gente pode ir direto na fonte. Então, nós que somos espíritas, né, é um livro que a gente sempre, nunca cai de moda, né, o Livro dos Espíritos. E lá no Livro dos Espíritos fala pra gente que Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Então, aqui é o nosso ponto de partida. Aqui nós começamos a exposição doutrinária. Já quase no final do tempo ali, né, mas era proposital. Pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel ditou, entre os anos de 1939 e 1953, 5 romances históricos. Obras importantíssimas, não apenas pela riqueza dos detalhes históricos, que muitas vezes os historiadores não trouxeram, mas sobretudo pelo resgate das experiências individuais dos encontros e desencontros com o Mestre. Porque se aquela pergunta inicial foi feita, não por mim, peguei lá do Emmanuel, o que nós temos feito de Jesus, individualmente pensando e coletivamente também, é porque nós já tivemos encontros e desencontros. Aqueles que não acreditam na reencarnação, a gente respeita, mas nós não acreditamos, nós sabemos. Então, a gente entende, está implícito, que nós já tivemos encontros e desencontros. E essas obras belas, ricas de Emmanuel, os chamados romances históricos, aqui tem a imagem deles, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Renúncia e Ave Cristo, ali tem as datas de publicação. Esses 5 livros, eles tratam dos encontros e desencontros de personagens reais. E a riqueza está justamente em, lendo estas obras, eu pensar e refletir nos meus encontros e desencontros com o Mestre. Peraí, mas eu não estou mais entendendo. Alguém pode estar pensando, né? O que ela está falando? Ela está falando de lembrar, saber como é que é? Não. Para que a gente possa avançar, a gente tem que pensar e refletir, além de indagar. Então, nós já tivemos os nossos encontros e reencontros. E parece que não foi algo muito produtivo. Parece. Porque hoje nós estamos aí, nessa situação ainda de conflitos, num mundo ainda que a violência impera, o mal ainda sobrepuja, não é isso? Se os nossos encontros já tivessem sido muito bons, se não tivesse tido desencontro, se a gente já tivesse superado, vocês acham que nós estaríamos aqui ainda nessas condições? O que vocês acham? Não precisam me responder. Vamos pensar. Então, o livro começa, vamos começar a destacar o Há 2000 anos, em que o próprio Emmanuel nos conta a história dele, de encontro e desencontro com o Mestre. De forma belíssima, ele coloca a própria história. Gradativamente, ele vai desaparecendo, entre aspas, porque ele vai dando visibilidade a outros personagens importantíssimos. Então, é com base nesses personagens que eu vou trazer aqui alguns trechos
de duas obras, 50 anos depois, e Ave Cristo, 3, e Paulo Estevão, para as nossas reflexões, né? Então começa com a reflexão de Célia. A Célia está conversando com a avó dela e ela fala assim, referindo-se ao Evangelho. Está lá nos 50 anos depois. Ela fala que é o melhor dos antídotos, a influência corrosiva de todos os tóxicos desse mundo. O nome é nos 50 anos depois. O nome do capítulo é Um Anjo e um Filósofo, porque a conversa rica, belíssima, da Célia com o avô dela, o Neio Lúcio, que depois nós vamos ter o livrinho, né? Jesus no Lar, é o espírito Neio Lúcio. Então, os dois eram romanos, e Célia, pela boca de um escravo, ela fica sabendo, ela tem notícias de Jesus. Depois, ao longo do livro, a gente vai ver que é um espírito que já tinha uma caminhada, é um espírito que já tinha uma evolução, um espírito que traz para a gente tanta coisa para a gente pensar e refletir na nossa vida. Porque as obras que Benfeitor nos propõe, elas são ricas também por isso. Porque nos permitem, até de uma forma muito poética e filosófica, o Nelson diz para a gente, né? As obras parecem um espelho em que a gente vai se percebendo. Então ela vai e está falando, isso é no início do livro, ela está falando do Evangelho, essa é a imagem que ela sugere do Evangelho. E aí o diálogo vai, eu trouxe alguns trechos, e aí o avô fala assim para ela, mas a gente não pode compreender uma ideia tão pura para caminhar, que encaminha os seus adeptos para a condenação e para o martírio há quase um século, porque já tinha passado do período da crucificação, quase um século. O avô não entende, né? O Lúcio tinha uma cabeça aberta, era alguém que estava ali acessível, mas ele não estava entendendo. Tanto que o nome do capítulo é O Filósofo e o Anjo, né? Ele não estava entendendo como. E aí é interessante a gente olhar para esse diálogo e pensar qual é essa imagem que a gente teve e tem do Cristo. Que é uma imagem que foi sendo trabalhada, plastificada, né? Entretanto, avôzinho, ela fala, ainda não atentaste, talvez, para a circunstância de partir do mundo essa condenação. Ao passo que Jesus prometeu as alegrias do seu reino a todos que sofressem na terra por amor a seu nome. Então vai se desdobrando o diálogo e ela vai mostrando para o avô e para nós uma imagem do Cristo um pouco diferente daquela que a gente teve acesso. Desvairas, minha querida, não pode haver uma divindade maior que o nosso Júpiter. Eles eram romanos. Nem pode existir um outro reino que ultrapasse o nosso império. Isso aqui, 50 anos depois, é o 2º século, está lá atrás e é tão atual. Esse império aqui não é o Império Romano mais. O profeta Nazareno, ao que sou informado, pregou uma fraternidade impossível, uma humildade que nós outros não poderemos compreender. Aí quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, mas isso é tão atual. É muito atual. Vou destacar já ali, já falei do Júpiter e do Império, né? Apesar de nós hoje não termos mais o Império Romano, nós temos outros impérios. E quantas pessoas ainda estão dentro dessa percepção aqui? O quê? Jesus é uma imagem para ser adorada. É alguém distante. É um líder religioso. Ao que sou informado. Aqui eu destaquei, sabe por quê? A gente fica sabendo de Jesus pela boca dos outros. A gente fica sabendo de Jesus pela boca dos outros. E aí tudo bem, né? Mas e esse nosso contato com Jesus, com o Cristo? Fica relegado, né? Complicado, esse negócio de mediação é complicado. E essa fraternidade impossível, essa humildade que a gente ainda não pode compreender? Será que hoje, 2014, será que nós já podemos pensar numa fraternidade que é possível? Aquela que Jesus pregou? Será que é possível? Eu vou dizer para vocês que nós ainda não conseguimos. Sabe por que a gente não consegue? Vamos falar longe, para depois a gente vir perto. O que está acontecendo lá nos conflitos religiosos?
que está acontecendo? 2014. Gente, tecnologia do dedinho para cá, dedinho para lá. Coisa que há pouco tempo muitos aqui pegaram. Nós batíamos a máquina. Se a gente não soubesse bater a máquina, a gente não ia ter emprego depois. Não era? A gente tinha que ter um curso de datilografia. Máquina de tirar retrato, a gente esperava um tempão para poder revelar. Chegava lá, estava tudo ruim, tudo de olho fechado. Não era assim? Isso foi ontem. Hoje é dedinho. A tecnologia deu um salto, avançou. Gente, 2014, século 21. E a guerra? Coisa tão pré-histórica. Entra na nossa cabeça? Não entra. Não entra na nossa cabeça. Mas está acontecendo. Fraternidade impossível. Está longe, vamos pensar perto. Qual é real, de verdade, qual é o nosso relacionamento interreligioso? Existe um diálogo de verdade, interreligioso? As religiões se aceitam. Eu estou falando daqui, do nosso cadinho. A gente aceita? A gente, no geral, a gente quer convencer o outro da nossa crença, o outro quer convencer a gente. Não existe ainda essa fraternidade. A gente ainda... E a humildade? É outro problema também. É o nosso calcanhar de Aquiles. Quando a gente se melindra, quando a gente se ofende, a humildade que a gente ainda não consegue compreender. Mas avançando um pouco mais, não pode haver, aqui eu destaquei, né? Não pode haver, já até falei desse destaque, e essa fraternidade impossível. Isso é o Neio Lúcio falando para a neta, né? Ele está falando, mas minha neta, ele estava preocupado, ele estava ali com a incumbência de tirar aquelas ideias da cabeça da menina, né? Porque isso ali era complicado. Jesus Cristo, ela fala. Aqui eu achei muito interessante. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que veio arrancar o mundo do erro e do pecado. Por que não lhe compreendermos os divinos ensinamentos se temos fome de amor em nossa alma? Se nós temos essa fome de amor, por que a gente se nega ainda a compreender os divinos ensinamentos do Cristo? Essa questão de cordeiro eu destaquei, mas isso aqui é mais complexo, isso aqui daria mais tempo, né? Uma outra exposição, porque tem a ver com toda essa questão de histórica, de sacrifício, da história do povo judeu, é outra questão, tem a ver com o templo, né? Cordeiro aqui é mais profundo, mas eu destaquei. E o que eu achei interessante também, a minha memória às vezes me trai, mas se ela não me engana, essa questão de ver arrancar o mundo do erro, em geral a gente aprendeu a que ver arrancar o pecado do mundo. Não tem uma história assim? Você já ouviu essa expressão? Eu quando li parece que eu ouvi isso, Vani, em algum lugar. Não tem? A gente já não viu isso? Arrancar o pecado do mundo. Então é como se o mundo está aqui, aí Jesus vem num passe de mágica e arranca. O que ela está falando aqui é arrancar o mundo do erro. Então Jesus, ele não veio nos salvar como num passe de mágica, agora todos estão abençoados. Não, ele veio nos mostrar o caminho. Aquilo que nós precisamos e devemos fazer para por nós próprios nos salvarmos. E aí a gente recorre ao Evangelho, entendendo o Evangelho, procurando entender como ela já colocou para a gente lá, como um antídoto, né, a todos os males corrosivos. Por que a gente recorre ao Evangelho nesse tema? Aí aqui mais um livro dessa série. O livro é Paulo Estevão. Só para eu ter uma ideia, quem leu esse livro? Mais alguém? Vocês precisam ler, é muito bom. Nossa, esse livro é muito bom. É muito rico. Paulo, um espírito valoroso. Quando a gente lê a história dele, aquilo dá um ânimo na gente. Meu Deus, nós temos que ler, é muito bom. E Paulo, a gente sabe, né? A gente já sabe da história. Paulo tem um encontro com Jesus. Ele era o vaso escolhido, era Saulo ainda. E ele tem um encontro com Jesus, às portas de Damasco. Indo matar Ananias, ele tem um encontro com Jesus. Jesus já tinha desencarnado. Lógico, ele veio pelo Espírito, né? Uma visão. Mas ele tem um encontro, e esse encontro é muito rico e muito significativo. E ele fica muito empolgado. Ele, Paulo, que queria submeter Roma, que era o centro do mundo à época, ao judaísmo, ele tinha essa proposta. Era um homem que tinha condições
de muita coisa, tinha muita capacidade intelectual, inclusive, claro. Ele tinha esse projeto de submeter Roma, projeto audacioso. Só que ele era o vaso escolhido. Como vaso escolhido, o planejamento da espiritualidade para ele era muito outro. Não era submeter Roma ao judaísmo. Isso aí era um projeto humano. Esse projeto, que era do Paulo, que ele confessa isso lá no livro, para Abigail, a noiva amada, eleita do coração dele, esse projeto faz a gente pensar que ele perguntava, né? O que eu quero da vida? Proposta lá do Alberto Almeida, o que eu quero da vida? Mas a vida foi mostrando para ele que, na verdade, o que a vida quer da gente. Porque quando o que eu quero da vida, a gente quer tanta bobagem, né? Nossa, mas a gente quer muita bobagem. E ele queria essa loucura, né? Uma loucura, um capricho, submeter Roma ao judaísmo, se a gente for parar para pensar. A proposta da espiritualidade para ele era muito grandiosa, muito mais. Era não submeter, porque submeter é uma questão de imposição e força, mas sim difundir, levar, espalhar a boa nova para além do território de Jerusalém. Essa era e foi a proposta da vida para ele. Então Jesus aparece e aí ele já logo pergunta, né? O que queres que eu faça? Porque aquele amor, aquela força irradiando de Jesus foi o que converteu literalmente Paulo. E aí a gente sabe, ele entra na cidade de Damasco, ele fica cego antes. E é o Ananias quem vai ajudá-lo, aquele que ele iria matar, é Ananias quem vai ajudá-lo. E Ananias, eles ficam juntos ali um tempo, né? E ele, animadíssimo, ele tinha uma força, ele tinha um ânimo, ele tinha um entusiasmo. E ele já logo queria começar então a divulgar. Ele que era o grande divulgador das ideias, dos preceitos, da lei mosaica, ele já queria logo começar a difundir a boa nova. E aí ele fala, precisamos estudar um meio de difundir essa nova revelação, com a maior amplitude possível. Jesus é um socorro do céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Aliás, a palavra evangelho, na fala de Paulo ainda, significa boas notícias. É indispensável espalhar essas notícias do plano mais elevado da vida. Indispensável. E ele continua, até aqui eu ocupava o meu tempo no estudo, na interpretação da lei de Moisés. Agora, porém, eu encherei as horas com o Espírito do Cristo. Trabalharei nesse mistério até o fim dos meus dias. E ele fez isso. É um espírito valorosíssimo. Convido vocês, até a obra aqui, quem quiser eu empresto. É uma obra rica. A gente aprende muito com Paulo. E ele, então, muito entusiasmado, né? As recordações amargas lhe desertaram da memória. A influência de Jesus, ele tinha acabado de se encontrar com o mestre, foi até Ananias, nesse entusiasmo, enchia-o de alegrias substanciosas e duradouras. Ele tinha a impressão de haver aberto uma porta nova na própria alma, por onde agora sopravam céleres as inspirações de um mundo melhor. Tudo que a gente precisa, né? Ele estava nesse entusiasmo. No entanto, entretanto, contudo, mas, todavia, palavras de Paulo. Vejo-me cercado de enormes dificuldades. Sinto-me no dever de espalhar a boa doutrina, a nova doutrina, felicitando os nossos semelhantes. Ele se sentia compelido e ele tinha condições, ele sabia disso, ele sabia. Jesus me encheu o coração de energias inesperadas, mas a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. Porque sabe o que aconteceu? Quem não leu, eu vou contar. Mas dá para ler o livro, eu só vou contar esse pedacinho, né? Eu contando é muito pobre, o livro é muito mais rico. Ele vai divulgar, lá mesmo, ele procura uma sinagoga, e ele quer divulgar, ele vai, sobe no púlpito lá, eu imagino que era o púlpito, e sobe, e pega o microfone, ele tinha eloquência, quando ele falava da lei de Moisés, nossa, as pessoas, ele tinha o poder da palavra, e quando ele começa a divulgar a nova proposta, a nova doutrina, olha como ele era afoito, né? Tinha encontrado com Jesus recente. O que acontece? As pessoas não estavam prontas
Somos nós, muitas vezes, querendo que o outro se converta para o espiritismo. Mas para mim foi bom, para ele também vai ser. Lê do engano. A secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. E isso aqui vindo da boca de Paulo, porque ele era alguém firme, corajoso, destemido, certo. Tanto que ele defendeu Moisés até o fim. Estevão, personagem importantíssimo da obra, pouco aparece, espírito elevado, nem precisava aparecer, né? Mas ele tem uma importância vital na história de Paulo e na história do cristianismo. Estevão, quando estava quase desencarnando, vou contar mais um detalhe do livro. Quem mata Estevão, o responsável é Paulo. Foi por apedrejamento e comandado por Paulo. Então Estevão, quando estava quase desencarnando, ele fala para Abigail. Abigail, a noiva de Paulo, era irmã de Estevão. Ele fala para Abigail: com quem eu vou te deixar? Tinha tempos que eles não se viam, né? Que eles estavam afastados, esses irmãos, e eles se reencontram naquele momento em que Estevão está prestes a morrer, prestes a desencarnar. E ele fala para Abigail: mas minha irmã, eu vou te deixar com quem? E ela fala: Paulo é meu noivo. Naquele momento ele fica sabendo que Paulo é o noivo. Ao invés de amaldiçoar, de falar, ele fala: que bom, né? Ele defendeu Moisés até o fim, ele é uma boa pessoa. Isso incomodou também Paulo demais, esse olhar de perdão, né? de amor, de bondade, de compreensão de Estevão. Fiz esse parágrafo para a gente pensar o seguinte: Paulo não era qualquer um. Então, vindo da boca dele, né, isso aqui de amedrontar os mais fortes, é algo a se pensar. Aí, Ananias fala para ele algo que é digno para nós, para que a gente pense. Sim, explicava Ananias para Paulo: o Senhor te conferiu a tarefa do semeador, difundir, levar a boa nova. Sim. Tens muito boa vontade, mas que faz um homem, Paulo, pensa, recebendo encargos dessa natureza? O que faz? Antes de tudo, procura ajuntar as sementes no seu mealheiro particular, para que o esforço seja profícuo. O que Ananias está falando para ele? Paulo, você teve contato com o Cristo agora, e você está achando que é assim? Liga, desliga? Até ontem você era o perseguidor, aí hoje você já é o grande divulgador. Paulo, procure antes ajuntar as sementes no teu mealheiro particular. E Paulo se afasta. Ele fica 3 anos no deserto, trabalhando. Em contato, depois ele descobre com um casal que acolhe, que recebe de cristãos, que acolhe e recebe muito bem Paulo, Prisca e Átila, né? Um casal que se tornam amigos, se torna alguém importante, porque todas as portas antigas foram fechadas para ele, da família inclusive, achando que ele era louco por essa mudança. E ele depois descobre, quase dando os 3 anos, né, ele descobre que aquela família, aqueles dois, né, aquele casal, eram vítimas da perseguição dele. Interessante, né? Como é que a vida nos coloca em situações. Então, para que o esforço seja profícuo, é necessário, antes da gente divulgar com tanta vontade que a gente tem que divulgar, sobretudo pela nossa conduta, pelo nosso esforço constante, nós devemos nos perguntar, né? O que nós estamos fazendo individualmente do Mestre. Já sabemos, nós, que não é fora da igreja, nenhum templo religioso. Sabemos que não é fora da verdade. Sabemos que a salvação não está nesses dois, nem na igreja, nem na verdade. A afirmativa da doutrina que nós abraçamos e que nos abraça é muito clara. Diz para a gente que fora da caridade não há salvação. E aí nós trouxemos aqui algumas reflexões. Deus nos abençoa sempre, a todos. E diz os Espíritos, na questão 673, que fala sobre os sacrifícios, eles falam para a gente que Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem. Não os espíritas, não o povo eleito, aquele que faz o bem.
O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. E aí os espíritos continuam. Não quero dizer com isso que Deus desaprove as cerimônias que nós praticamos. Nós espíritas não temos cerimônias, né? Não temos, né? Para dirigir as nossas preces a Ele. Muito dinheiro, porém, aí se gasta, que poderia ser empregado mais utilmente do que é. Deus ama a simplicidade em tudo. Isso aqui é um pequeno recorte, está lá no Livro dos Espíritos, para a gente pensar. Condutas diárias, padrão permanente para as nossas vidas, né? O homem que se atém, continua a resposta à questão 673 do Livro dos Espíritos. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração, ao sentimento, é um espírito de vistas acanhadas. E nós precisamos ampliar, né, a nossa forma de ver. Dizer em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Então a forma de adorar a Deus tem que ser por meio da nossa conduta diária, utilizando o padrão não humano, padrão divino. O único que não teve sombra, o único que não tem sombra que esteve aqui. Porque se a gente toma como padrão humano as pessoas, aí nós estamos lascados, é cego guiando cego, né? Os que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, com as obras individuais, é um problema. Isso aqui não sei nem por que eu trouxe, porque isso aqui não diz respeito a nós, né? Isso aqui acho que já está superado, né? É Emmanuel quem traz lá no Caminho, Verdade e Vida, esse aqui, belíssimo, rico de mensagens, pequenas mensagens, profundas, interessantes, atuais. Então ele fala para a gente que esses que confessam a existência de Deus e negam, ele fala, sabe o quê? Ele fala o seguinte, que o intercâmbio dos dois mundos, o invisível com o visível, o plano espiritual com o material, tem como objetivo fazer um reajuste sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Então, esses que confessam a existência e negam a Deus por meio das obras, né, que não somos nós, né, deve ser lá fora, é outra cidade, inclusive, não, acho que Cascavel não tem esse problema, né? Nós estamos fora de um ajuste sentimental, porque o objetivo é o quê? Confessar a existência para que sejamos coerentes. 100% coerentes, nós vamos conseguir fazer isso numa única existência? É claro que não. Mas nós temos que dar conta daquilo que nós já temos condições. Só isso. Porque quem cobra não é fora de nós, é a nossa própria consciência. E já cobra desde já, a gente sabe disso, né? Caminhando então para o nosso finalzinho, tem lá uma colocação do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, nos itens 11 e 12. Considerações aqui para as nossas reflexões finais, né? Que contribuição do nosso querido Vanin, que já tinha utilizado. Isso aqui eu fui lá, peguei dele, né? Em parceria. O Cristo nos legou a sua doutrina. Qual é a doutrina do Cristo? Doutrina espírita? Doutrina católica? Doutrina de rótulo? Não. A doutrina do bem e do amor. Homem de bem. Essa é a proposta do Cristo. É a doutrina do amor. Do melhor que a gente puder fazer onde nós estivermos. Não é só dentro do templo, né? O Cristo nos legou a sua doutrina. Nos deu o exemplo, ele não só falou, ele vivenciou, de todas as virtudes. E nós fizemos o quê? Abandonamos. Exemplos e preceitos, né? Concorrendo para isso, com as nossas paixões, fizemos um Deus ao nosso jeito. Ele está falando que somos nós, né? Segundo uns, terrível e sanguinário. Segundo outros, alheio dos interesses do mundo. Então, essa é a imagem de Deus que a gente foi tendo, deturpadinha ainda, né? E do Cristo. O Deus que fabricastes, está falando de nós, é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias, aos seus interesses. Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Não podeis ser felizes sem uma mútua benevolência. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível.
tomardes para a regra invariável de vosso proceder a lei do Cristo. Lei que nós temos repelido ou falseado na nossa interpretação. Então, aquela conduta moral ética de fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, é essa prática do dia a dia que parece, segundo colocações, aqui é de Kardec ou é dos Espíritos? Eu não lembro, Vani, mas acho que aqui não é de Kardec. Aqui acho que é dos Espíritos. São palavras que fazem sentido, como eu falei para vocês, porque se nós estivéssemos já resolvido isso daí, se o nosso contato com o Cristo tivesse sido bom, profícuo, positivo, tudo bem, nós hoje não estaríamos nessas situações que nós estamos. Ou estaríamos aqui, mas seria numa outra situação, numa condição muito melhor, em que a gente não sofreria essas oscilações que a gente sofre, né? Jesus veio mostrar aos homens, aqui é do Livro dos Espíritos, o caminho do verdadeiro bem. Porque tendo-o desviado para fazer lembrar da sua lei que estava esquecida, não haveria Deus de enviar hoje os Espíritos a fim de a lembrarem novamente aos homens e com maior precisão quando eles a ouvidam, esquecem, para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça. Aqui no Livro dos Espíritos, na conclusão, na parte 8ª, Kardec está nos falando o seguinte, pensando na presença do Espiritismo. O Espiritismo veio nos relembrar aquilo que a gente tinha esquecido, com uma linguagem que hoje a gente já tivesse condições de saber, de compreender. Então, se nós naquele momento não aproveitamos o que tivemos de oportunidade, e hoje a gente deixa de aproveitar de novo, qual seria o outro recurso que a espiritualidade superior poderia utilizar para nós? Qual seria o outro recurso, né? E não é privilégio, pelo menos eu entendo assim, não é privilégio conhecermos a doutrina dos Espíritos. É uma responsabilidade muito grande, porque realmente, muita coisa a gente não sabe. Muita coisa. Tem muita coisa que a gente não sabe, mas algumas coisas a gente já sabe. Por exemplo, a gente já sabe que não é a primeira vez que nós estamos aqui. A gente já sabe que teremos uma continuidade e temos uma história para trás. A gente já sabe que seremos responsabilizados também pelo bem que a gente deixou de fazer e não só pelo mal que a gente faz. A gente já sabe que o nosso melhor, esse a gente tem que fazer, porque não é o outro que vai fazer para mim. A gente já sabe que não pode responsabilizar nem o governo, nem a sogra, nem o dirigente da casa espírita. A gente não pode responsabilizar. E sim, a responsabilidade de fazer ou não fazer o correto das escolhas é nossa. Isso a gente já sabe. Isso a gente já tem ciência. Então, essa ignorância a gente não pode alegar. Outras, tudo bem, mas essa não. Para terminar, a última obra que eu vou lembrar nessa noite, Ave Cristo. Está dentro dos 5 romances históricos. O personagem Tassiano também tem encontros e desencontros com o mestre. E lá pelo final, quase, né? Ele, um orgulhoso romano, ele diz pra gente, quase no finalzinho: da felicidade eu só encontrei fumegantes restos. Concentrava tudo nas questões humanas. Achava que o reino era da terra, né? E que estava aqui para isso. Tentei caminhar no mundo com o desassombro dos meus antepassados e agir segundo o que as tradições me ensinaram, de mais puro. Mas todas as provações me aguardavam, ludibriando os meus anseios, porque a pergunta dele era o que eu quero da vida. E ele queria coisas materiais, lógico, o poder, né? Continuar no poder ou estar no poder. E quando a vida vai chegando e vai apresentando para a gente uma proposta diferente, falando que o reino dos céus é algo de construção dentro e que não vem com aparências exteriores, muitas vezes a gente repele, porque a gente não está interessado. A gente quer continuar perguntando o que eu quero da vida. E a gente quer muita bobagem, eu repito para vocês, a gente quer muita bobagem. Mas se a gente procura inverter essa pergunta, o que a vida quer de mim,
a gente começa a perceber, vai tentando diminuir um pouco o orgulho, e a gente vai percebendo que a vida quer muita coisa, e a gente tem condições de fazer. E quem vai ganhar com isso não é só fora, principalmente somos nós. E aí ele continua, ele vai falando: sou um fantasma de mim mesmo, me desconheço. A morte rondou-me todos os passos, que aqui ele já tinha passado por um monte de situações complicadas, né? Sou um vencido que a vida constrange a marchar entre os próprios ídolos quebrados. Então, as questões materiais, nós escolhemos essa fala para pensar. O que o mundo tem a nos oferecer é muito pouco, muito pouco. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos que ter os nossos compromissos materiais. Temos sim que cumprir. Mas colocar o nosso foco nisso, nós vamos ter uma frustração muito grande. Não só porque nós vamos deixar tudo isso para ir, todo mundo vai deixar, mas principalmente porque nós tivemos acesso a algumas informações que fazem, ou pelo menos deveriam fazer, a diferença. Trouxe fragmentos, não era para entender tudo da história, é para aguçar a curiosidade e a vontade para os livros. São obras belíssimas, e divulgando um pouquinho dessas obras, nós também estamos falando de um projeto que acontece no Carnaval, já aconteceu ano passado, ano retrasado, o outro ano também. Acontece lá na SEAC, não necessariamente precisa acontecer lá, porque não é um projeto da SEAC. E é um projeto, quando está no Carnaval, que está aqui Cascavel nem tem tanto essa psicosfera pesada, mas existe sim um período de turbulência, espiritualmente falando. Então, nesse período, é muito importante que nós estejamos ajustados, mais do que nunca, porque nós temos a nossa sombra, né? Nós temos o nosso histórico que nos condenaria se nós não soubéssemos que é possível mudar, né, para frente. Estamos aqui para isso. Então, nesse período do Carnaval, algumas pessoas se reúnem, Vaninha, eu, Adriane, Eloy, foi assim no ano passado, ano que vem, não sei, né, eu não sei se estarei, mas o grupo estará, o Nelson, e a gente se reúne para estudar alguma dessas obras, né? Para o ano que vem a gente não sabe qual vai ser. Nesse ano que passou foi o Há 2000 Anos, no ano anterior foi Paulo Estevão, e no outro ano ainda anterior foi A Caminho da Luz, também do benfeitor Emmanuel, que não é um romance histórico, mas é uma obra de grande relevância, principalmente quando a gente está falando de transição planetária. Então aqui já é alguma coisa para a gente pensar um pouquinho, porque lá no Carnaval, no período do Carnaval, vai acontecer de novo esse projeto que se chama Reencontro com Jesus. Agradeço pela paciência, pela generosidade, pelas vibrações positivas, e que o Mestre nos ilumine e que nós possamos nos aproximar desse Mestre. Muito obrigada.